Atlético, o time que faz hoje último treino no Brasil e embarca para o Paraguai. Não é isso, repórter Pedro Abílio? Torcida promete mosaico no Paraguai para sábado. Transmissão nos telões da Arena MRV. Tem ingressos esgotados. E a Itatiaia já está no Paraguai para a grande final de sábado. O seu destaque, repórter Henrique André. Torcedores do Galo iniciam invasão ao Paraguai e vivem expectativa por título inédito da Copa Sul-Americana. Tá chegando a hora da final da Copa Sul-Americana. Sabadão tem Atlético e Lanús. E hoje o Galo vai embarcar para o Paraguai, faz um treino e depois partiu Assunção. Com todas as informações do time alvinegro, repórter Pedro Abílio. Bom dia, Pedro. Oi, Nath, bom dia pra você, ótimo dia pra quem tá com a gente aqui no Tiro de Meta. O Atlético faz hoje pela manhã o último treino em Belo Horizonte. Torcidas preparando para apoiar e empurrar o time rumo ao aeroporto. O Atlético na tarde de hoje já parte para Assunção no Paraguai, onde vai realizar essa decisão de Copa Sul-Americana e quem sabe o sonho de conquistar pela primeira vez o torneio depois que ele se tornou de fato nessa Copa Sul-Americana. Bom, para a final contra o Lanús, o técnico Jorge Sampaoli não vai contar com ele, mas o Coelho, o atacante argentino, já tem dado algumas voltas no gramado, tá? É uma recuperação rápida do jogador que há 56 dias atrás passou por uma cirurgia em um local, né, no tornozelo ali, lesões ligamentares, uma situação muito delicada, mas é um atleta que estará pronto, né, acredito, ainda neste mês de dezembro para quem sabe fazer algum, né, jogo, alguns minutos ganhar antes de que termine a temporada de 2025. Sobre departamento médico, é uma boa notícia que o Alexander não teve lesão constatada, né? O volante sentiu dores no joelho direito, chegou a ser atendido em campo depois da partida contra o Red Bull Bragantino no último domingo, mas esteve na reavaliação nessa segunda-feira e ontem já participou do treino com bola em campo com os outros jogadores normalmente. Ele só está utilizando uma proteção especial no joelho, mas estará à disposição sim do Sampaoli para o fim de semana. Vale lembrar aqui pra turma que acompanha a gente no Tiro de Meta, hein? O Atlético vai com time forte e espera os seus jogadores convocados pelas seleções na madrugada de hoje para amanhã e eles vão direto para Assunção. O Júnior Alonso, que não foi usado pelo Gustavo Alfaro pela seleção paraguaia, a pedido do Atlético, vai direto para Assunção depois de a seleção paraguaia ter cumprido os seus amistosos nessa data FIFA, o último ontem à noite contra o México. Já o Alan Franco, com a seleção equatoriana, que esteve em campo contra a Nova Zelândia, vai retornar também, assim como o Alonso, madrugada de hoje para amanhã, indo direto também para o Paraguai. Ivan Roman esteve em campo com a seleção chilena na tarde de terça-feira, um amistoso contra o Peru, e ele acabou expulso aos 32 minutos ainda no primeiro tempo, né? Fez um pênalti e é jogador também que vai chegar na quinta-feira pela manhã para reforçar o Galo rumo a essa decisão de Sul-Americana. Viagem às 3h, Nath, rumo à grande decisão com cobertura da Itatiaia. Itatiaia que já está presente em Assunção, no Paraguai, com o repórter Henrique André, que chega agora no Tiro de Meta para nos contar as primeiras impressões do palco do jogo e também a emoção da torcida atleticana que já começa a chegar por lá. Não é isso, Henrique? Bom dia. Ei, Nath, bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso Tiro de Meta nesta quarta-feira. E a Itatiaia, desde ontem, já marca presença aqui no Paraguai. Quarta-feira de muito trabalho, porque o Atlético chega hoje aqui em Assunção, o Lanús também vai chegar por aqui, são os dois finalistas da Copa Sul-Americana. E os torcedores aos poucos vão chegando e a massa tá muito animada, viu? Cara, o coração tá igual o sol aqui. A gente tá na expectativa de esse ano a gente voltar para casa com a taça na mão, né? No passado fomos para a Argentina, infelizmente ficou só no passeio, mas esse ano a expectativa é muito boa pra gente voltar com a taça na mão. Tá, então, como eu disse, o Galo chega aqui hoje à tarde, 5h, sai às 3 de Belo Horizonte e chega aqui na capital paraguaia às 5 e vai começar a sua preparação para o grande confronto. Tem treino fechado, treino aberto com 15 minutos de imagem para a imprensa e a gente vai falando aos poucos sobre
sobre esta programação. E o Lanús também desembarcando hoje aqui na capital paraguaia. E a Itatiaia, obviamente, vai acompanhar tudo de perto e levar para você que está ouvindo o Tiro de Meta todas as informações. Tá certo? Um abraço para vocês. Buenos dias. Já no clima de decisão da Copa Sul-Americana, chegando com o Galo aqui na Rádio de Minas. Nesta terça-feira, o técnico Jorge Sampaoli colocou os jogadores em campo, hein? Hoje foi dia de a turma começar o preparo tático para essa decisão. A programação prevê, né, que o Sampaoli comece a realizar algumas atividades, montando esquemas e estratégias para enfrentar o Lanús, adversário desta decisão de sábado, 5 da tarde, no Defensores del Chaco pela Copa Sul-Americana. Bom, vamos falar de hoje, né? Afinal de contas, nós tivemos uma semana que começou pro Galo com a derrota pro Red Bull Bragantino, e aí a segunda-feira foi de treinos regenerativos. Então o Atlético teve só nesta terça os jogadores em campo à disposição do Sampaoli. O Atlético já tem definida, viu, Hugo, Vini e pessoal, a prática agora de logística para os jogadores que retornam das suas seleções. Vamos lá. Neste momento, né, a gente tem a seleção equatoriana em campo e com o Alan Franco se preparando para este retorno. Ele vai direto para Assunção, tá? Vai direto para o Paraguai. Alan Franco com a seleção equatoriana, que nesta data FIFA encerra a sua participação neste amistoso contra a Nova Zelândia, e é um jogador que é aguardado na madrugada de quarta para quinta já em Assunção. Outro jogador que também vai chegar na madrugada de quarta para quinta é o Júnior Alonso, que foi preservado pelo técnico Gustavo Alfaro da partida da seleção paraguaia. Paraguai enfrentando o México nesta noite, e o Júnior Alonso preservado. Isso porque Paulo Brax e Vitor Baggi, né, os homens fortes ali no futebol do Atlético no dia a dia, conversaram com as 3 confederações de Chile, Equador e Paraguai para que os jogadores, na medida do possível, né, o Galo entende que é uma situação definitiva também para atletas que querem estar na Copa do Mundo e as seleções que estão se preparando para isso, mas aí vai de cada seleção, né, de cada comissão técnica. Quanto ao Ivan Roman, na vitória do Chile por 2-1 sobre o Peru mais cedo, ele esteve em campo e foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo, porque saiu uma bola errada, dominou mal, o atacante roubou, ele precisou fazer o pênalti. Naquela ocasião o Chile ainda tomou 1-0, o Ivan Roman, portanto, esteve por pouco mais de meia hora em campo nesta terça-feira. Galo se preparando, portanto, e amanhã às 9 da manhã se reapresentando no CT lá na Cidade do Galo para dar sequência a essa preparação com essa turma toda, pessoal. E o alerta ligado sobre a situação do Alan Franco, hein, Vini? Pois é, porque o Equador tá jogando agora e o Alan Franco deixou o campo, aparentemente sentindo algo. Aí a gente não sabe se foi por precaução, mas ele sentiu algum desconforto, teve que ser substituído. Como tem o jogo sábado, pode ser que ele mesmo tenha pedido pro treinador para sair. Assim, a gente não sabe, vai ter que esperar realmente essa confirmação que vem lá do Equador. Mas é o que preocupa, né? Alan Franco saiu aparentemente com alguma lesão desse amistoso contra a Nova Zelândia. E a torcida do Galo promete um belo mosaico nessa decisão da Sul-Americana, Pedro. Bom, hoje o Thiago Scapi, que é tatuador e é um torcedor ícone do Atlético, publicou na sua rede social um material gráfico que está sendo impresso e será levado ao Paraguai para montar um mosaico no estádio. Lembrando, né, todos os ingressos já comercializados, são esperados cerca de 20, será que chegaremos a tanto? 20 mil torcedores do Galo nas arquibancadas do Defensores del Chaco para o sábado, e a torcida, claro, já está se movimentando, já há nas redes sociais um movimento muito intenso de pessoas publicando bastidores das suas viagens, inclusive o Atlético, que costuma fazer, né, a hashtag Galo pelo Mundo nas suas redes, nesta semana vai atribuir as suas redes sociais apenas para os torcedores que estão a caminho do Paraguai ou já chegaram em Assunção para republicar fotos desses torcedores que registram momentos indo acompanhar a decisão da Copa Sul-Americana. Aqui em Belo Horizonte, pessoal, vai ter a transmissão com os telões lá na Arena MRV. O Galo está preparando uma festa para receber 10 mil sócios Galo na veia e os ingressos foram esgotados hoje, tá? Já comercializados, ou melhor, já trocados, afinal de contas são ingressos gratuitos para quem é sócio torcedor. Então,
Então, o Atlético vai oferecer, inclusive, estacionamento a R$50 para essa turma que vai à Arena MRV acompanhar na tarde de sábado essa decisão de Copa Sul-Americana. Movimentação muito intensa por parte da torcida do Atlético também para apoiar o time rumo a esse título, pessoal. E a programação do Atlético, Pedro Abílio? Bom, o Galo então viaja nesta quarta-feira à tarde para Assunção e sem jogadores que estão no departamento médico para contar em campo, né? Mas com essa boa novidade do Coelho, que esteve em campo, na medida do possível, realizando apenas, por enquanto, trabalhos de tênis, né? A gente sempre fala, se o jogador calçou a chuteira já é um bom indício de recuperação. Mas olha, a gente tem falado de uma recuperação muito intensa e muito rápida do atacante argentino do Atlético, tá? Só 56 dias da cirurgia que ele fez para correção das lesões ligamentares que ele sofreu no tornozelo, naquele lance, nas quartas de final da Sul-Americana, quando ele teve uma fratura na fíbula. Menos de 2 meses depois, o Coelho já tá podendo fazer corrida em campo, já fazendo o trabalho mais intenso na fisioterapia. Se era esperado, né, que só voltasse pro ano que vem, não me surpreenderia de repente ainda vermos em campo em algum dos últimos jogos nessa reta final de campeonato brasileiro, viu, pessoal? Uma recuperação muito rápida do atacante argentino do Galo. Dali Pedro Abílio, atualizando a situação do Alan Franco, ele que deixou o jogo, a partida do Equador, ele deixou com uma bolsa de gelo, Alan Franco, hein? Isso, saiu mancando, tá ali no banco de reservas, recebeu uma bolsa de gelo, saiu aos 37 do primeiro tempo, né? Aparentemente um desconforto na coxa, lógico que ele vai ser avaliado para realmente saber se houve uma lesão, mas de qualquer forma é algo que preocupa, porque o Alan Franco é uma peça fundamental no time do Atlético. Nos últimos jogos, o time sofreu muitos gols, ficou desequilibrado, e um ponto de equilíbrio no Galo é a presença do Alan Franco, né, que dá muito mais poder de marcação para esse meio de campo. Vamos torcer para que não seja nada, para que tenha sido só uma precaução que o Alan Franco esteja presente nesse jogo de sábado. De qualquer forma, a gente reclama muito, né, do Campeonato Brasileiro, que não respeita a data FIFA, mas é um absurdo também, né? Ter a final da Sul-Americana agora e que as seleções estarem jogando nesse momento, né? Porque o Atlético tá folgando a semana, mas tem o Alonso que tá envolvido com seleção, Sim. o Alan Franco e o próprio Ivan Roman. Hora de falar sobre os acionistas do Galo. Foi preso na noite dessa segunda-feira. Eu me refiro a Daniel Vorcaro, que recentemente, depois de investir 300 milhões de reais, passou a ser dono de 27% das ações do Atlético. Ele foi preso enquanto tentava embarcar de Guarulhos, na Grande São Paulo, rumo a Dubai. Ele embarcaria às 10 da noite dessa segunda-feira, quando foi barrado pela Polícia Federal e levado preso. O dono do Banco Master foi preso em operação contra a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. A grande pergunta que surgiu nessa terça-feira é: qual o impacto disso para o Atlético? O Galo pode ser punido? E a resposta é não. Nada tem a ver o fato de um dos acionistas serem presos, exceto pelo risco à imagem, né? Pelo problema à imagem. O Atlético tem a sua imagem manchada. Um dos acionistas, uma das pessoas importantes, acaba por ser presa, especialmente no momento em que o Atlético tenta no mercado, há quase um ano, a busca por mais um investidor. Então passa a ser um problema para ser resolvido. Primeiro, como solucionar essa questão de alguém que tem 27% das ações do Atlético e está preso? E mais, como o Galo vai buscar agora outro investidor disposto a colocar cerca de 700 milhões de reais no clube? Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal, deixa aquele like, tá bom, para dar aquela força pro canal. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal para quem não se inscreveu, ative o sininho de notificações para você ser avisado quando sair uma notícia do Galo, tá bom? Esse canal aqui sai notícias todos os dias, de domingo a domingo, para você estar sempre sendo informado, tá bom? Então já deixa aquele like para dar aquela força pro canal, tá bom? Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, é muito importante, tá? Ajuda demais o canal, tá? Estamos na reta final para a decisão do Galão, então deixa o comentário de vocês aí, a opinião de vocês, o que vocês acham sobre o vídeo, né, primeiramente. O que vocês acham, quem deve começar jogando, quem deve ficar no banco. Deixa o comentário de vocês, o que vocês acham aí, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindos mais uma vez, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu, Massa!